Vocês sempre me perguntam no canal se a humanidade tem chance de sobreviver contra as criaturas do Cthulhu Mythos. Se temos como lutar ou mesmo se conseguimos fugir de alguma maneira. Bem, essa pergunta é bastante complexa, mas hoje eu lhes trago uma possível resposta. Esta surgiu bem antes da Fundação SCP, que foi criada em 2008, e até mesmo antes dos Homens de Preto, que foram criados em 97. Estou falando de um RPG que surgiu na mesma época da série Arquivo X de 1993. Uma série que mistura horror cósmico, conspirações governamentais e operações especiais de grupos treinados justamente para lutar contra as criaturas do Mythos. Hoje iremos falar do grupo especial conhecido como Delta Green, uma das melhores ambientações já criadas sobre o universo do Mythos, que bebe da fonte inesgotável gerada pela paranoia dos anos 1990 e tem muitas semelhanças com as maravilhosas obras da Liga Extraordinária, Hellboy e até do game clássico XCOM. Delta Green é um dos livros mais consagrados e elogiados de todos os tempos, uma verdadeira obra de arte dos RPGs, citado em diversos sites e fóruns como uma grande referência do universo expandido do Cthulhu Mythos. Inclusive, grande parte das informações desse vídeo estão vindo do fórum Mundo Tentacular, uma das melhores fontes do Mythos aqui do Brasil, e também de muitos mestres que já usaram desse cenário, que conta com muitas pesquisas, ótimas ideias e foi escrito por vários dos game designers mais influentes de sua época. Mas antes de continuarmos, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal que foi criado para que você possa explorar os mundos estranhos e fantásticos da imaginação, mundos da fantasia, ficção científica e horror, mundos que foram criados por escritores, cineastas e artistas, mundos como a Fundação SCP, o universo de Sandman, Conan o Bárbaro e, é claro, o Cthulhu Mythos. Então, está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais conteúdos como esse. E, se for possível, se torne um membro do canal para que possamos continuar produzindo mais ainda para vocês. Agora, chega de falar e vamos explorar juntos. A história. Em 1928, o governo norte-americano descobriu na pequena cidade pesqueira de Innsmouth, na costa da Nova Inglaterra, algo inesperado. Os habitantes daquela tranquila cidadezinha não eram pessoas comuns, e sim cultistas de forças terríveis, indivíduos que serviam a criaturas nefastas e horrores impronunciáveis, que um dia retornarão para destruir o mundo e varrer a humanidade em um piscar de olhos. As autoridades que enfrentaram o problema de Innsmouth descobriram, de um momento para o outro, o quão ridicularmente despreparados eles estavam para enfrentar esse tipo de ameaça suprema. Eles souberam que estavam diante de um horror que não poderia ser compartilhado com a opinião pública, pois o pânico sairia do controle. Mesmo assim, algo precisava ser feito o quanto antes. Dessa forma, foi criada uma agência secreta, batizada como Delta Green. O objetivo da Delta Green era de estudar o inimigo, compreender como ele agia, prever seus ataques, reduzir os danos colaterais e, se possível, eliminar o risco de uma vez por todas. A Delta Green, então, agiu ao longo de 4 décadas como uma linha de defesa contra as forças das trevas. Eles recolheram livros perigosos, recuperaram artefatos,
assassinaram cultistas e explodiram templos. O que deu nele? Não sei. Em sua versão original, Delta Green contava com as aventuras de uma organização agindo através de outras agências governamentais, recrutando membros do FBI, ATF, CDC, DEA ou CIA, para assim trabalhar em missões secretas. Essas operações envolviam o que se convencionou chamar de a última linha de defesa contra a ameaça sobrenatural. Uma ameaça que incluía cultos apocalípticos, horrores dimensionais, magia negra e entidades muito poderosas, e que mostrava como as barreiras que separavam o fato e o rumor, a superstição e a verdade estavam caindo de um dia para o outro. E, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, eles enfrentaram os nazistas que tentavam usar os mitos como armas, sabotaram experimentos e capturaram cientistas renegados nas cidades da Europa em escombros. E seus esforços foram determinantes para o desfecho da guerra. Com o fim do conflito e o início da Guerra Fria, o mundo se transformou em um palco para a disputa entre as superpotências emergentes. Nesse período, americanos e russos travavam uma disputa de ideologias, tanto no campo político quanto pela hegemonia sobre o sobrenatural. Em 1947, a descoberta de uma nave alienígena acidentada no deserto do Novo México transformou de vez as operações da Delta Green e mudou seu foco, do misticismo para a tecnologia alienígena e para o controle estratégico. A noção de que não estávamos sozinhos no universo se tornou um elemento essencial para a organização. Estudar e compreender a misteriosa raça alienígena dos Greys, os cinzentos, e a sua ligação com os Migo era de suma importância, bem como acobertar sua existência do grande público. Mas a própria Delta Green terminaria sendo implodida. Em 1969, a Delta Green perdeu sua legitimidade após uma fracassada operação nas selvas do Camboja. Algo deu horrivelmente errado e o grupo caiu em desgraça. Caçados e demandados, os membros restantes foram remanejados. Alguns desapareceram, indo parar em trabalhos menores. Depois disso, a Delta Green foi desmantelada e parecia então que era o fim. No entanto, os líderes da Delta Green firmaram um pacto secreto. Um pacto para continuar seu trabalho por conta própria, sem apoio, sem recursos e sem medo, passando assim a operar exclusivamente na clandestinidade. Em meio à sua batalha silenciosa, eles colecionaram inimigos e adversários poderosos nos 4 cantos do mundo e até mesmo fora dele. Agindo nas bases da honra, da coragem e do sacrifício, sem esperar reconhecimento ou glória, os agentes se colocaram no alto de uma muralha invisível, de onde podiam vigiar esse horror cósmico e mantê-lo do outro lado. E essa foi uma guerra árdua e perigosa. Os destemidos agentes Delta Green agora se escondem entre as brechas do sistema, atuando nas sombras, manipulando a burocracia governamental enquanto enfrentam a escuridão, evitando seu despertar, mas sempre com um alto custo pessoal. O RPG. Delta Green é um cenário para o RPG Call of Cthulhu, criado por Adam Scott Glancy, Dennis Detwiller e John Scott Tynes. Também conhecido como Delta Green Partnership, ela foi criada pela casa de jogos Pagan Publishing. Em 2015, após o sucesso do financiamento coletivo de Call of Cthulhu, a Pagan acabou mudando de nome, transformando-se na Arc Dream Publishing. Uma de suas decisões mais acertadas foi revitalizar o seu jogo mais famoso. Assim, ressurgiu das cinzas o RPG Delta Green.
atualizado para o mundo atual, em que a guerra ao terror descambou para a atual administração Trump, saindo de cena as conspirações envolvendo alienígenas e discos voadores e mostrando um conturbado cenário sociopolítico, no qual o homem é o responsável pela maioria de suas tragédias. E é claro, os mitos estão ali, manipulando e empurrando a humanidade na direção do precipício. Ambiguidade e niilismo sempre estão na ordem do dia. Delta Green é um jogo pessimista e cinzento, com doses maciças de terror, bem do tipo: carregue sua arma, atire para matar, mas guarde a última bala para você mesmo. A nova encarnação da Delta Green é composta de 2 livros: Delta Green Agent's Handbook, o livro do agente, e Delta Green Handler's Guide, o guia do operador. O primeiro deles apresenta as regras básicas do sistema e o background para a criação de seus investigadores, ou agentes, como são conhecidos. O segundo é um mega compendium de mais de 400 páginas, contendo material voltado para o narrador, apresentando os detalhes e a história da ambientação, seus segredos e a verdadeira natureza do mundo e do universo. Os personagens da Delta Green são agentes, membros de organizações governamentais norte-americanas, responsáveis por manter e cumprir a lei, como o Bureau Federal de Investigação, o FBI, ou a Agência de Imigração, a ICA, podendo também ser membros do Departamento de Defesa ou das Forças Armadas, integrantes do Centro de Controle de Doenças ou ainda de órgãos da inteligência, como a Agência Central, CIA, ou a Agência de Segurança Nacional, NSA. Alguns podem ser civis, mas em geral todos são analistas de algum tipo que acabam sendo alistados pelo governo americano. O que eles têm em comum é que o governo os achou, de alguma forma, recursos valiosos para o Delta Green. Talvez o personagem tenha presenciado algo, talvez em uma investigação ele tenha encontrado indícios de uma conspiração, ou ainda enfrentado um horror sobrenatural. Seja lá o que for, já que ele não morreu ou ficou louco, ele é visto como um membro em potencial. Os agentes que formam o grupo foram de alguma forma cooptados pelo programa e passam a operar com a tarefa de investigar, conter e acobertar ameaças não naturais e eventos que são um perigo não apenas para a América, mas para todo o mundo. O programa atua em total sigilo, através de pequenas células independentes, instruídas por operadores responsáveis para distribuir as operações. Seus membros não sabem qual é a estrutura interna, o tamanho da Delta Green e quem são os líderes por trás de tudo. Isso garante um álibi e negação plausíveis. Os agentes ainda atuam com um orçamento apertado e com poucos aliados dispostos a auxiliá-los. Ainda assim, eles são a última linha de defesa e realizam um serviço que ninguém, em sã consciência, aceitaria desempenhar. As consequências diretas de enfrentar o desconhecido acarretam em sérios dramas para os agentes. O contato com as coisas que não deveriam existir e com os horrores além da razão acabam por corroer a sanidade e, consequentemente, perturbam o bem-estar mental de seus agentes. Por isso, os relacionamentos profissionais e pessoais começam a sofrer danos irreversíveis. E é nesse ponto que reside um dos elementos mais interessantes do jogo. Acompanhar como a vida dos personagens vai sendo aniquilada pelo seu trabalho é parte central da ambientação. Entre uma aventura e outra, acompanhamos a gradual deterioração dos vínculos dos personagens. Casamentos terminam, famílias se separam, amigos se afastam e os elos se partem um a um. Nada sobrevive a um trabalho tão estressante e perturbador. E isso também se reflete nos abusos físicos e psíquicos que vão sendo incorporados. Sim, a coisa é hardcore. Membros da Delta Green sofrem a cada investigação e aos poucos nada resta para eles a não ser a dura realidade do trabalho. As aventuras da Delta Green seguem um caminho um tanto diverso das histórias do chamado de Cthulhu, no sentido
de que o objetivo não é apenas compreender o desconhecido ou deter um culto de maníacos. Aqui, um dos objetivos principais é acobertar as revelações, evitando a todo custo que a população tome conhecimento da existência desses horrores. Nas aventuras, o horror sobrenatural está sempre permeado na trama, ainda que raramente ele se manifeste. Quando o faz, entretanto, ele surge com enorme letalidade. É claro que os jogadores não terão dificuldades em reconhecer alguns dos elementos do Cthulhu Mythos. Ainda assim, o termo não é citado em momento algum. A premissa é que o horror sobrenatural, na ambientação, é tão incompreensível que mesmo os agentes mais experientes não sabem o que diabos vão enfrentar quando o operador telefona para eles. As investigações são um mergulho em uma zona de perigo e horror ao qual ninguém emerge incólume. Em teoria, os agentes possuem um treinamento e capacidades superiores aos personagens comuns. Afinal, eles são os melhores entre os melhores. Contudo, mesmo eles sofrem demasiadamente. Poucos jogos possuem um sistema tão cruel. Ele literalmente vai moendo os personagens à medida que estes avançam. Um veterano da Delta Green carrega cicatrizes tanto no corpo quanto na mente, e também no espírito. Aceitar esse fardo é vital para compreender a proposta do jogo. Mas não se engane. Apesar de lutarem com afinco, todos eles continuam sendo apenas humanos. Ou seja, é bem provável que, em uma história do universo da Delta Green, não exista um final feliz para os seus personagens. E então, você quer se tornar um agente? Terminamos aqui mais essa história. Até o próximo vídeo, exploradores.